Olá, graça e paz. Eu sou o pastor José Carlos e quero convidar você a prosseguirmos em nossa jornada de reflexões no Evangelho de Marcos. Este é o vídeo número 17. E se você está chegando agora, eu convido a fazer uma busca no Facebook ou no YouTube, onde você poderá encontrar tudo que já foi produzido até aqui. E assim você poderá pegar a sequência de todos os estudos. Não deixe de compartilhar. Isso nos ajuda a divulgar o Evangelho de Jesus Cristo, a boa nova do amor de Deus. E se você tem uma Bíblia ao seu alcance, convido a nos acompanhar em nosso estudo. Nós estamos no capítulo 4 e nesse capítulo, Marcos vai então nos apresentar uma série de parábolas. Uma parábola é uma narrativa curta que, mediante o emprego de figuras de linguagem, procura transmitir um conteúdo moral ou espiritual. Elas podem ser produto da imaginação ou mesmo das situações tiradas do dia a dia. Na sua condição de mestre inigualável, Jesus transmitiu preciosos ensinos por meio de parábolas, o que facilitava a compreensão dos seus ouvintes. E assim, encontramos neste capítulo as parábolas do semeador, da candeia, da semente e também do grão de mostarda. Nesta oportunidade, gostaria então de refletir acerca da parábola do semeador. Marcos relata que Jesus começou a ensinar à beira do mar e que uma numerosa multidão o cercou, de modo que ele acabou entrando num barco, onde se assentou e de lá começou então a contar a parábola. A narrativa é muito simples e não necessita de maiores conhecimentos acerca de técnicas agrícolas. Gostaria de ler com você o texto que se encontra nos versículos 3 a 9. Diz assim a palavra: Ouvi, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Quando saiu o sol, este a queimou, e como ela não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais, crescendo, sufocaram-na, e ela não deu fruto. Mas outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram fruto. E um grão produziu outros 30, outros 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ainda que a parábola seja conhecida como a do semeador, não há dúvida que a ênfase recai sobre os tipos de terreno onde a semente cai, o que, na verdade, aponta para a variedade de pessoas às quais o Senhor Jesus se dirigia. Jesus vai deixar isso bem claro na conversa a sós com seus discípulos, onde ele interpreta essa parábola conforme Marcos registra entre os versículos 14 e 20, onde você deverá conferir. É muito bom que você confira. Vamos então conhecer os vários tipos de coração segundo a ótica de Jesus. O primeiro que se destaca é o ouvinte de coração endurecido. Quando preparamos um canteiro para fazermos uma semeadura, é natural que façamos as trilhas pelas quais possamos então transitar entre um canteiro e outro. E ao jogarmos a semente, também é possível que algumas caiam justamente sobre as trilhas, as quais estão socadas, batidas. E assim as sementes ficam sobre o solo, expostas. Os pássaros então vêm e as comem. Ora, a semente é o Evangelho da graça de Deus, revelado em Cristo Jesus e seu sacrifício redentor na cruz do Calvário. Muitas pessoas ouvem o Evangelho, mas estão com o coração endurecido. Ouvem tantas vezes o Evangelho, mas não se sensibilizam, não se tocam, não entendem ou nem querem mesmo entender. A preciosa semente, então, não consegue penetrar nesses corações,
muitas vezes socados, endurecidos por vícios, pecados, paixões, compromissos com o mundo. E Jesus então declara lá no verso 15 que essas pessoas ouvem, mas logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. O segundo ouvinte, que também podemos aqui destacar na parábola, é o ouvinte de coração emotivo. Agora, o tipo de terreno é diferente. A semente cai sobre um terreno rochoso, isto é, uma fina camada de terra, sobre uma laje de pedra. A laje absorve e retém o calor e, diante dessas condições, a semente então germina com rapidez. No entanto, vindo o sol forte e como não há umidade nem profundidade suficiente para as raízes, a planta murcha e morre. Essa situação ilustra o caso de muitas pessoas que, ao ouvirem o Evangelho, se entusiasmam, se emocionam, ficam empolgadas, causando até uma forte impressão. Mas aí vem o calor das tribulações, das aflições da vida, das perseguições, dos desafios da própria vida cristã, somando-se a isso as pressões do diabo, nosso adversário, bem como a hostilidade de um mundo que, afinal, jaz no maligno. E aí a pessoa não resiste. E não resiste porque não tem raízes, não tem profundidade. Na verdade, são pessoas que vivem na superfície, vivem em busca de emoções e nas emoções baseiam a sua experiência cristã. Portanto, não tem base, não tem conteúdo. E assim acabam recuando ao perceberem que a proposta do Evangelho é bem mais profunda e exigente. O terceiro ouvinte é o ouvinte de coração sufocado. Veja, quando o semeador jogou as sementes, algumas caíram em terreno ainda não preparado, onde se achavam ervas daninhas, espinheiros, e a semente então caiu ali e germinou, mas não vingou, pois que acabou por ficar sufocada pelos espinheiros. E essa situação, ela retrata aqueles que ouvem o Evangelho, entendem a mensagem, reconhecem intelectualmente que é o melhor caminho a seguir, mas estão sufocados com as coisas deste mundo. Estão ocupados demais. Não têm tempo para Deus, para a igreja muito menos, para as coisas espirituais e muitas vezes nem para si mesmas. São os negócios, são os cursos, a posição social, enfim, estão sufocados. E realmente ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Jesus deixou claro que devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e que as demais coisas serão acrescentadas. Finalmente, o Senhor Jesus então nos apresenta o ouvinte de coração receptivo. A parábola revela que o semeador tinha um terreno preparado. E a semente, ao cair nesse terreno, germinou e produziu muito fruto, a 100, 60 e 30 por 1 grão. Excelente proporção. Isso ilustra a maravilhosa realidade de que há corações sensíveis, abertos à grandiosa mensagem do amor de Deus revelado em Cristo Jesus e seu sacrifício redentor na cruz do Calvário. São pessoas que, quando tomam conhecimento do quanto Deus as ama, a ponto de entregar o seu único filho para morrer por nós, recebem de bom grado e passam a dar fruto em grandes proporções. Que tipo de terreno é o seu coração? Em qual deles você se enquadra? Pense nisso. Receba a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida. E um forte abraço. Até a próxima, se Deus assim permitir.